Muito bom dia a todos, que a paz seja conosco. Irmão X, em Pontos e Contos, numa lição bastante interessante e que tem a ver com o estudo do dia de hoje, na nossa visão, traz-nos uma história bastante curiosa e que talvez, no seu título, faça parte do imaginário de muitos dos que aqui se encontram. O objetivo é remover este imaginário. Nós estamos estudando a lei do trabalho e o título curioso da mensagem é morrer para descansar. Há muitos que imaginam isto, que a morte os conduzirá ao descanso. É bem verdade que talvez a fadiga física não apareça nos primeiros instantes e com toda certeza também quando a realidade espiritual se mostrar completamente reencontrada por nós que viermos a desencarnar mais uma vez. Todavia, a história nos fala acerca de Sérgio Mafra. Sérgio, um companheiro de espiritismo, tinha uma vinculação muito interessante com a casa em que estava ligado. Porém, era muito triste e pessimista, vivendo completamente em desacordo com as experiências humanas. Desejava, como registra Irmão X, morrer, abandonar o mundo para sempre e entregar-se ao descanso em convivência com os amigos espirituais. Particularmente, no caso de Sérgio, havia uma questão ligada ao exercício da mediunidade. E ele podia contar com a ajuda permanente do companheiro espiritual de lides, que se apresentava como sendo Ricardo. E esta dupla, Sérgio e Ricardo, tinha nos momentos de recolhimento do nosso amigo encarnado, possibilidade de trocar ideias. Os que sabem, pelo exercício mediúnico desta possibilidade, entendem particularmente do que estamos falando e o que Irmão X nos quer alertar. Estes amigos espirituais que conosco convivem, respeitando nossa privacidade e nosso livre-arbítrio, quando invocados nos momentos em que queremos refletir, dar continuidade aos nossos estudos, traçar planos, eles sempre se fazem presentes. E o contato era bastante interessante, porque do lado encarnado, Sérgio passava para o amigo espiritual Ricardo o desejo de que não dava mais para continuar encarnado. Já tinha feito aquilo que achava que deveria ter sido feito e ansiava por voltando para a experiência plena, queria ser útil na realidade espiritual. Certo dia, ele, enquanto fazia estas suas conjecturas, sentiu o braço dormente e rapidamente percebeu a presença do Ricardo, que lhe ditou a seguinte mensagem: Sérgio, meu caro, extingue os pensamentos de morte, porque somente a vida persiste na eternidade. Não desprezes o ensejo de servir no mundo. Todos temos para com o planeta imensos débitos que devemos resgatar, de espírito sempre confortado e, tanto quanto possível, feliz. Ninguém renasce com isenção
de sérios compromissos. Teus propósitos são valiosos. És sincero nos sentimentos e confias em nós. Todavia, a ideia fixa referente à morte no corpo é uma obsessão perigosa que te poderá arrastar a desenganos cruéis. Atende à vida, meu filho. Não te percas em lastimar o desenvolvimento das criaturas. Repara, acima de tudo, a zona de serviço que elas te oferecem e dá-te ao trabalho com amor. Permaneces em aprendizado ativo. Não fujas à lição. A tristeza dos criminosos, ela é justificável sim, porque neles nascem remorsos amargos, que vão lhes propiciar amanhã retificações, porém, nos servidores da fé não é possível encontrar tristezas. A orientação não podia ser mais clara. Sérgio, que tomava contato com as palavras do mentor, que ali lhe exteriorizava, grafando o pensamento para que pudesse refletir, não mudava a sua maneira de crer. E dizia a quem quisesse ouvir: a existência humana me assusta, pensar em morrer é a minha consolação. Diante de tanto trabalho que tenho na esfera encarnada, nada melhor do que poder ficar livre do corpo e retornar à realidade espiritual. Nesse longo entrevero entre orientador e orientado, não foram poucas as vezes em que Ricardo chamou a atenção para o comportamento de Sérgio. Mas, eis que numa certa fase da existência, com uma gripe dessas que a qualquer um de nós faria arrefecer o ânimo por alguns dias, para logo em seguida tornar à nossa rotina, eis que Sérgio descuida e endereça ao seu corpo o desejo claro de que não gostaria mais de continuar a existir. Vê-se, de repente, na realidade espiritual. Quem o espera pacientemente naquele instante? O amigo Ricardo, que revelou logo de cara a decepção. Boa sorte, diz-lhe Ricardo, quando Sérgio lhe divisa a companhia naquele ponto de recepção da realidade espiritual para onde ele houvera sido levado. Planejaste a morte e abandonaste o corpo. Sim, eu sempre desejei colaborar ao seu lado. Foi por isto. Então, sigamos ao serviço. Não temos tempo a perder. E aplicando-lhe forças magnéticas para que Sérgio não viesse a voltar àquele estado de letargia pós-desencarnação, foi levá-lo para suas atividades. E Sérgio então ficou surpreso. O amigo, registra irmão X, estava cheio de ocupações sacrificiais e o recém-desencarnado viu-se na obrigação de acompanhá-lo em peregrinações a hospitais, creches, orfanatos, necrotérios, oficinas, templos e instituições de caridade, em serviço ativo de socorro a doentes, a menos favorecidos da sorte, fossem encarnados ou fossem desencarnados. Compelido a seguir-lhe o ritmo de serviço, ao fim de 2 semanas, Sérgio estava esgotado. Humilhado, vencido, dirigiu-se em pranto a Ricardo, dizendo-lhe: meu amigo, quantas exigências no trabalho espiritual! Nossa, a experiência para mim é muito dolorosa.
tende paciência, não suporto mais. Ricardo, porém, dessa vez não sorriu. E, considerando a gravidade da situação, instruiu Sérgio com uma lição que para todos nós talvez fique. Não desejavas, em caráter prematuro, a tarefa reservada ao homem depois da morte física? Não aproveitaste uma simples gripe para facilitar o desequilíbrio orgânico? Na terra maternal, erguias-te de manhã, tomava o seu café reconfortador, trabalhava algumas horas no curso do dia, entregavas-te ao gosto das refeições bem feitas, distraías o coração com palestras sempre enriquecedoras de amigos, familiares, recebias a cooperação de todos os que, encarnados ou desencarnados, ansiavam o seu bem, dormias na calma do sono e no deslumbramento do sonho. Todavia, isto para você não representava nada. Pois bem, lá os seus serviços eram suaves e constituíam um verdadeiro paraíso em razão dos deveres de hoje. Sem entender a dureza do amigo, surpreendeu-se Sérgio com o recado final: não te posso desobrigar agora das atividades em que estás envolvido. Meus avisos à tua alma foram inúmeros, veementes, mas você não os aceitou. Portanto, para que não te aconteças o pior, venha, anima-te, porque o trabalho é áspero, mas melhor seja ele do que algo pior que te possa acontecer. E mais não diz, irmão X. Portanto, no estudo do trabalho, da lei do trabalho, Kardec nos conduz hoje ao limite deste trabalho e à exigência ou à presença do repouso. Os que imaginam que além da existência irão repousar, evidentemente se equivocam. Por quê? Porque todos somos chamados ao exercício de atividades que hão de nos desenvolver, como já vimos, a inteligência e a maturidade espiritual, na medida em que formos evoluindo. Criados para a perfectibilidade, somos nós mesmos quem iremos enriquecer o patrimônio desta nossa perfectibilidade. Nada absolutamente nos será dado sem que tenhamos empreendido os nossos esforços para lograr avançar. Logo, estar reencarnado muitas vezes representa para os nossos espíritos aquilo que Ricardo alertava a Sérgio: um período de graça, um período em que podemos equilibrar as nossas atividades. Porém, esse equilíbrio que veremos hoje pode nos levar a ansiar o repouso, a trabalhar mesmo esperando por ele, não nos pode conduzir jamais à inanição. E me parecem os nossos dias extremamente propícios a isto. Porque se no passado as concepções acerca da velhice, da inatividade, eram uma constante, seja pela adversidade das situações, pela rudeza das atividades desenvolvidas, o dia de hoje propicia a quem não for comodista a oportunidade de permanentemente aprender e, com isto, enriquecer o seu patrimônio enquanto espírito. Se as atividades ainda não são as mais adequadas, porque há muitos que as desenvolvem de sol a sol, sob condições rudes, adversas, outros há
que, tendo a oportunidade de desenvolver atividades intelectuais, podem e muito ampliar a sua zona de conhecimento. Não há espaço, insistimos, para o imobilismo, para o comodismo. Na questão de número 682, o codificador pergunta aos espíritos que o assessoram: sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Se nós pararmos para refletir, veremos que os espíritos nos querem chamar a atenção para uma necessidade que surgiu de o homem dar ao seu físico um período de repouso, de refazimento, mas ao mesmo tempo nos advertem que o tempo livre para o repouso do corpo não pode ser desprezado e deve sim amparar o desenvolvimento do intelecto. Quando a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas estabeleceu no ano de 1862 um período de férias, os seus membros questionaram-se acerca disto. O professor Rivail iria em peregrinação fazer visitas a entidades localizadas no interior da França. Aqueles que com ele compartilhavam as tarefas lá na sociedade, num primeiro momento, questionaram se os trabalhos deveriam ser suspensos. Nós sabemos que as atividades nos países localizados no que convencionamos chamar hemisfério norte, no período do inverno, são difíceis, em razão da precipitação da neve, em razão mesmo das condições em que isto se dá. Pois bem, aqueles elementos ficaram em dúvida se deveriam parar. Santo Agostinho, por intermédio do Sr. Vézy, no dia 1º de agosto de 1862, traz uma mensagem acerca daquele momento. E ele reflete, como está na Revista Espírita do mês de setembro de 1862, a respeito disso. Eu vou pegar alguns trechinhos, só para que a gente veja. A mensagem está lá e é sempre um convite, né? Para que as pessoas conheçam a Revista Espírita, conheçam as obras de Kardec. Para o espírita fervoroso, não há horas designadas para o estudo. Toda a sua vida não é mais que uma hora, e ainda demasiado curta para o trabalho a que se dedica, o desenvolvimento intelectual. Percebam, a gente que ainda pensa em destinar uma hora semanal para o estudo espírita. Quantos propósitos de ano novo nós não veremos aí? Olha, o ano que vem eu vou começar o Cohen, o 15º, é verdade. Não vai terminar, mas vai começar. Eu vou começar, vou me inscrever, né? Vou, o curso de sábado à tarde. Quanta gente, se eu levasse em conta o número de pessoas que me procuram e dizem, vou lá estudar, nós precisaríamos requisitar o salão. E seria pequeno. Felizmente a pessoa tem mais vontade do que concretiza. Porque ela diz, olha, eu vou lá, hein? Tá bom, que horas você começa? Sempre às 3. E que horas termina? Às 7. Todo sábado? Todo sábado. Ah, eu vou lá. Tá joia, estou esperando. Alguns já têm dos 15 anos de estudo, já devem ter pelo menos 14 de promessa. E tudo bem, é livre-arbítrio. É livre-arbítrio. Eu estou perdendo? Não. Lógico, a única coisa que perco é a boa companhia. Mas já é tão difícil ficar na sala 60,
porque faltam cadeiras em alguns horários, que se todos os que prometem vir viessem, nós teríamos que fazer as coisas aqui, né? Vamos reunir lá no salão, e aí, lógico, acabaria toda aquela ideia de debater, de discutir, porque fazer uma exposição aqui elimina um pouco da empatia que precisamos ter numa sala de aula. Uma sala de aula tem uma limitação física. O Ministério da Educação, a depender do ciclo em que estivermos estudando, o básico, o fundamental, o médio ou superior, vai fixar um número máximo de alunos em sala de aula, para que justamente esse processo não se perca. Porém, os Espíritos nos dizem, e o Espírito Verdade já nos alertava: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo, que o espírita não tem horas designadas para o estudo. Ele deve fazê-lo permanentemente. Continuam eles, isso aqui às vezes vai pegar alguém aí de calça curta. Não durmais, pois, espíritas, a hora da sesta. Velai e orai. Eu já vos disse, e outras vozes vô-lo repetirão. Soa o relógio dos séculos, e uma vibração retine. Ela chama os que se acham na noite, e infelizes os que não a quiserem escutar. Aqueles que não tiverem querido ver e ouvir, imigrarão para mundos inferiores, a fim de espiar e esperar longamente, muito longamente, novas oportunidades de elevar-se e esclarecer-se. Armai o braço com a lança da caridade e cobri o corpo com o escudo do amor. Os que marcham guiados pela estrela do Espiritismo não são pusilânimes. Que conheçam Deus e que, antes de tudo, saibam que Ele é imutável em sua justiça e que, consequentemente, não pode perdoar uma vida de faltas acumuladas por um segundo de arrependimento, assim como não pode punir uma hora de sacrilégio por uma eternidade de suplício. Contai os anos de arrependimento pelo número das estrelas, mas sabei que a idade de ouro virá para aquele que tiver sabido contá-las. E o Espírito assim convida aqueles companheiros da sociedade para que realmente saiam de férias da atividade ali por eles desenvolvidas, até porque o mestre Kardec empreenderia tarefas distantes, mas que não fizessem desse tempo de afastamento um tempo de esquecimento das suas obrigações, e que fossem espíritas, como precisamos sê-lo, em todos os instantes da nossa jornada. Porque, diferentemente das visões religiosas, a atividade espírita na casa espírita deve servir apenas para o nosso congraçamento, para a nossa troca de ideias. Agora, somos espíritas em todo o tempo e em todo lugar. Notadamente, como sabemos, naqueles lugares e tempos onde for mais difícil exercer o que de nós se espera, qual seja a prática incessante da caridade. Na 683, uma pergunta complicadíssima, não pelo que traz no seu enunciado, mas pela resposta que acarreta. Qual o limite do trabalho? As leis trabalhistas do nosso mundo, num processo evolutivo constante, permanente, apontam hoje em países como os da Europa, uma jornada de 40 horas como algo a ser deixado de lado.
Precisamos pensar em jornadas de 36, de 30 horas, de maneira que o homem não se perca em tarefas que vão levá-lo a deixar de aproveitar a existência à sua volta. É bem verdade que no Brasil a jornada de 40 horas ainda é perseguida por muitos, que ultrapassam este tempo semanal em jornadas às vezes de 44, 48, 52, e pasmem vocês, porque as autuações trabalhistas estão aí a demonstrar o que aqui falo. Há pessoas que se ativam por períodos até superiores a esses em uma semana. Mas os Espíritos nos dizem que o limite do trabalho é o das forças. Mas completam: Deus deixa inteiramente livre o homem para tomar as suas opções a esse respeito. O limite é o das forças. Acho que não vou comentar, né? Semana passada ganhei até um pito, porque comentei sobre o período aí entre Natal e Ano Novo, né? Eu cruzei com uma pessoa nesses dias e disse assim para mim: Nazil, não chega 2015. Eu falei: é óbvio, a pessoa está falando de 2015 desde 1º de dezembro. Quando era dia 15 de dezembro, tá todo mundo já esturricado de Natal. Já não tinha mais o que fazer, porque o cartão de crédito já não dava para passar em lugar nenhum. Não, o sujeito já estava esgotado de Natal, e o Natal não chegava, né? Cadê o Natal? Né? Cadê o Natal? O Natal não chega. Bom, o Natal foi. Agora vem essa contagem para o novo ano, e nessa ideia milagrosa, né, de que as coisas mudarão, como bem registrou Leopoldo aqui na abertura, o tempo é algo contínuo e que serve para os que estamos encarnados estabelecermos a distância entre um ponto e outro. É uma convenção da nossa realidade física, material. Para a realidade espiritual, ele se chama presente, e como tal deve ser encarado, como uma preciosa oportunidade de fazer o bem. Que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? A questão é bastante interessante, né? E só ela justificaria aqui que fizéssemos uma exposição. Porque, curiosamente, às vezes, os que lutam por ter jornadas menores no seu trabalho, assim não agem em relação àqueles que têm sob a sua subordinação. Assim não agem em relação àqueles que têm sob seu comando, às vezes na casa. A pessoa quer cumprir uma jornada de 6 horas no máximo, mas a sua colaboradora doméstica tem que trabalhar 12. Ela quer desfrutar de 2 horas de almoço, mas a sua colaboradora doméstica faz as refeições cristamente com o prato na mão. Quer dizer, é uma hipocrisia total. O sujeito posa de hipócrita não sei para quem, porque o mesmo direito que eu postulo para mim, sob qualquer que seja a justificativa, e não me venham dizer que a legal é a justificativa, porque legal nem sempre é moral. O sujeito deixa e trata o seu empregado de maneira completamente desumana. Que o digam essas senhoras que se entregam a fazer faxina na casa alheia. São exploradas à exaustão. E quando o serviço parece acabar, a generosa proprietária do imóvel, o proprietário também, sempre lhe arrumam mais alguma coisa para fazer. Vamos agora lavar todos os pratos deste jogo de jantar que eu ganhei no meu casamento. Cuidado para não quebrar. A senhora casou há quantos anos? Nem vou dizer para não ficar chato, né? Vai que a pessoa acha que é ela que está aqui. Mas passa da casa da decêndio. E aí vai lá o coitadinho lavar tudo, seca. Tem a máquina. Não, a máquina não é para isso. A máquina é só para coisa mais do dia a dia.
Isso aí você mesma lava uma por uma, agora vamos embalar e fazer o quê? Guardar. A gente tirou, lavou, para guardar, né? Ótimo, que generosidade, que espírito de desprendimento cristão. Olha, eu estou dando um emprego para essa mulher, puxa, que seria do mundo ser seu gesto de desprendimento, né? Em que faz a empregada assinar o horário que entra? Você entra todo dia às 8, para meio-dia, volta a trabalhar às 2 e sai às 6. Não, mas eu nunca parei esse horário do meio-dia às 2. Não, mas tem que pôr aí no papel que você parou. E depois, como empregado, vai na Justiça do Trabalho postular 5, 10 minutos de hora extraordinária que eventualmente cumpriu. Precisamos ser coerentes, agir para com os outros da mesma maneira que gostaríamos agissem para conosco. O preceito é muito claro, é muito lúcido, que se deve, pois, pensar de quem abusa é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores, porquanto assim agindo, assim fazendo, transgride as leis de Deus. Assim fazendo, transgride a lei de Deus. Na questão de número 807 do Livro dos Espíritos, há uma recomendação muito clara, que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para em proveito próprio oprimir os fracos, merecem anátema. Ai deles, serão a seu turno oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Nazil quer dizer que na próxima, cuidado, que pode ser que nessa você esteja quitando a anterior. Na 273 do Livro dos Espíritos, nós sabemos que ao projetar as nossas provas, nós escolhemos. Vamos estabelecer aquilo que vai ser melhor para o nosso progresso enquanto espíritos. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, como destacamos da última vez que tratamos do assunto, há aquela mensagem de François Nicolas Madeleine, o cardeal Morlot, em Paris, 1863, Evangelho capítulo 17, item 9, em que ele destaca que aquele que tem autoridade deve ser exemplo. Aquele que detém um posto de direção deve ser o exemplo para os demais. O exemplo de quê? De desmando? De autoridade? Não, é exatamente o contrário. De consideração, de solidariedade. Por quê? Porque o cargo é transitório. A oportunidade vai, com o tempo, desaparecer. E ficará o quê? Ficará a impressão positiva ou negativa que ele houver deixado. Na 685, há uma questão curiosa. Tem o homem o direito de repousar na velhice? E aí nós teremos que chegar ao conceito de velhice, né? Eu tenho um conceito de velhice que tem um parâmetro que a velhice nem existe. E nós temos que levar em consideração o espírito, o corpo. Bom, o corpo vai sofrer aquele processo de desajuste, mas quem anima o corpo é o espírito. E conheço espírito que estão em corpos juvenis, que são exemplo de gente amuada, chata, que não quer conviver com nada. Para tudo que se convida, não quero, não posso, não faço. Não é do meu desejo. Quantos anos você tem? 15. Uma filha, com 15 anos... 15 anos, a vida tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Pois tem o direito de repousar? Olha, sim, agora de acordo com as suas forças. Porque tem muito aposentado que dá um show em quem está nativa. Logo,
Ir para casa para não fazer nada não deve ser a nossa regra. E se o trabalho já nos conduz ao direito de usufruir da previdência comum, ótimo, sejamos úteis em outras atividades. Há casas como a nossa, esperando a colaboração de pessoas nas mais diversas frentes. A digitação de notas aqui no SEAC não cansa de pedir voluntários que ajudariam de onde estão nesse processo de garimpagem de recursos para que as atividades possam ser desenvolvidas. As várias frentes desenvolvidas por espíritas e não espíritas estão esperando braços e mãos que não queiram se manter inertes, que possam contribuir, para os quais os problemas, as dificuldades já não mais assustem. E a experiência nos faculta isto. Olhar as questões que talvez na juventude, sob a nossa ótica ainda de pouca experiência na nova reencarnação, nos levassem a tremer, na maturidade nada assusta. A gente olha as coisas com outros olhos, vê outro tempo, outra questão, e não fica mais, talvez, desesperado. Portanto, o homem tem direito de repousar? Tem, mas cuidado para não cair na inanição. E vá ser útil. Não precisa cumprir jornada de 8 horas, pode cumprir de 12 sorrindo, né? Afinal de contas, quem sabe? Na questão A, dessa 685, mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Essa é uma questão interessante. Primeiro porque o velho, infelizmente, numa sociedade que busca produção, às vezes é posto em descarte. Custa muito e acaba sendo descartado. Há uma tendência de modificação desta visão, e temos visto pessoas na maturidade serem chamadas a desempenhar funções as mais diversas. Isso é interessante, porque levam a experiência, levam a somatória daquilo que lograram obter nos anos em que se exerceram. Então é importantíssimo. Os espíritos respondem assim: o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei de caridade. Está aí a lei de caridade. Quando a gente pensa que Kardec vai comentar a questão, ele nos dá, nesta de número 685, um senhor apontamento acerca da educação. Curiosamente, né? Na lei de trabalho, e aí eu recordei que na última vez falei que os meus alunos perguntam, né, se eu como professor não trabalho, né? Professor, o senhor trabalha? Não, venho aqui de diversão só, né? Como se o magistério, etc., não fosse lá um trabalho. Mas é interessante que ele pega nos comentários para falar acerca da educação. Antes de descer a estes comentários, eu gostaria de chamar a atenção, porque muita gente na idade do repouso, da velhice, que hoje acredito devesse ser revisto, né? Nós falamos na aposentadoria compulsória, por exemplo, para o servidor público aos 70 anos, e nós conhecemos pessoas de 70 anos que têm uma lucidez incrível e muito poderiam continuar a contribuir, né? Algumas mudanças talvez pudessem ser feitas, mas a perspectiva da existência, ela é grande, felizmente, e nós devemos então aproveitar esta existência sendo úteis, e esse tempo que nos é disponível pode ser amparado, pode ser utilizado. Na Revista Espírita do ano de 1867, durante 2 meses, Kardec debate uma ideia na França que era bastante interessante. A conclusão, eu já antecipo,
Kardec faz uma séria crítica às propostas que não são bem estruturadas. E aí ele diz: quando você chamar alguém para uma tarefa, dê claramente a esta pessoa aquilo que ela deve fazer. Estabeleça prazos, condições, recursos para manter, não se aventure. A ideia na época, que era bastante interessante, era de que cada francês com cultura, com uma certa experiência, notadamente no ler e no escrever, fosse ajudar as pessoas que não soubessem ler e escrever a que elas soubessem. Pensada por um francês que dirige a Kardec uma carta, Jean Macé, Macé propunha a criação das chamadas ligas de ensino, que seriam aí movimentos de alfabetização e movimentos de colaboração por parte daqueles que quisessem amparar os que não sabem. Qual era o propósito dele? Fazer a instrução pura e simples, isenta de toda preocupação de seita e de partido, de maneira que a pessoa, conhecendo, soubesse decidir. Ele acreditava, no que nós hoje achamos seja uma certeza, que aqueles que não conseguem desenvolver raciocínio próprio são levados a tomar decisões equivocadas. Seria importante que todos soubessem. Mas vamos ao comentário de Kardec. Eu não vou me ater lá à questão da liga. Fica só a recomendação. A revista é de 1867 e artigos em março e abril. Principalmente para quem quiser pensar em estabelecer projetos, vale a pena ler o texto de Kardec, porque ele faz uma crítica bem clara sobre como se deve estruturar um projeto. Muito bem, diz ele nesse comentário que eu gostaria de estudar com vocês: não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. Não basta. É preciso que aquele que tem o dever de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre ocorre. Nós sabemos do número de pessoas que não buscam emprego. Hoje, inclusive, temerariamente, o Brasil tem um número cada vez maior de pessoas que se engajam na chamada geração nem trabalha, nem estuda. E isto desenha os anos seguintes, né? Porque também muitos pensam que o estudar não tem nenhum sentido. Vou lá estudar, mas para quê? Os exames de qualificação têm mostrado o acerto desse para quê, né? A coisa está feia. Mas vamos lá, não encontra o trabalho, Kardec então insiste. Quando se generaliza a suspensão do trabalho, assume as proporções de flagelo, qual a miséria. É o caso dos períodos em que o número de desempregados chega às alturas. A ciência econômica, diz-nos ele, procura um remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, diz ele, só será alcançado através de um elemento que a teoria econômica não considera. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. E não nos referimos, diz ele, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, porquanto a educação é incutir hábitos. Considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar
as consequências desastrosas que daí decorrem? Será que a gente tem como contraditar a atualidade deste ensinamento? Cada vez mais as pessoas estão postas sem princípios. Aqueles que teriam que vir de casa, não vêm. Por favor, obrigado, com licença, são palavras que eu nunca encontro no número adequado. Não sei se sou só eu, às vezes sou só eu. E eu convivo numa escola, em várias escolas, um lugar em que talvez isso devesse ser a regra. Por favor, esqueci já, né? Não tem, as pessoas não usam por favor. O obrigado então, por nada, ninguém diz obrigado. Com licença, imagina, o sujeito está vendo que você está trabalhando e ele te interrompe, está vendo que você está escrevendo, te interrompe, quer a sua atenção, sem contar que você possa estar envolvido. É a educação moral. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável, há hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. Desordem e imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. É para a gente pensar. No propósito do ano que se encerra, descobrindo onde fomos desordeiros e imprevidentes. Para o ano que se inicia, bem, as promessas sempre existem, né? A de emagrecer nem vou dizer, porque essa é uma constante depois desses dias de exagero a que muitos se entregam. Mas talvez a de organizar a nossa existência, considerando o quê? Aquilo que o ano novo nos quer ofertar. Irmão X, novamente, pela pena na escrita de Chico Xavier, nos traz uma mensagem sobre o tempo, com a qual encerramos a nossa última exposição, então, de 2014, né? Para registrar que um determinado orientador, ao chegar ao planeta encaminhando um novo aprendiz para a experiência nova, percebeu que o seu lar estava em festa, celebrando o ano novo. Músicas embalavam a casa, flores festivas enfeitavam a mesa repleta, farta. Jovens e crianças eram só sorrisos, velhos bebiam o vinho de júbilo, e o devotado amigo abraçou aquele companheiro que ia iniciar a sua trajetória e lhe disse o seguinte: meu caro, nova existência é qual ano novo. Enche-se o coração das esperanças mais belas, como se a gente pudesse trocar o passado pelo presente, e a alma se rejubila, fazendo promessas que talvez não consiga cumprir. Leve em conta o tempo. Que tempo? O tempo que a maioria dos homens não chegou a compreender. Os ignorantes perdem o tempo. Os loucos matam o tempo. Os maus envenenam. Os indiferentes zombam dele. Os vaidosos confundem-no. Os velhacos enganam-no. Os criminosos perturbam-no. Riem-se deles os pândegos. Os mentirosos ridicularizam-no. Os tolos esquecem-no. Os ociosos combatem-no.
Os tiranos abusam dele, os irônicos menosprezam-no. Os arbitrários dominam-no, enquanto os revoltados acusam-no. Haja como trabalhador fiel, aproveite o tempo, porque o tempo não lhe pertence, o tempo é de Deus, e ninguém pode subverter a ordem de Deus. Lembra-te do seguinte: o tempo vai ensinar aos ignorantes, anulará os loucos, envenenará os maus, zombará dos indiferentes, confundirá os vaidosos, esclarecerá os velhacos, perturbará os criminosos, surpreenderá os pândegos, ridiculizará os mentirosos, corrigirá os tolos, combaterá os ociosos, ferirá os tiranos, menosprezará os irônicos, prenderá os arbitrários, acusará os revoltados, compensará os trabalhadores fiéis. Como havia risos à mesa doméstica, a expectativa do candidato à reencarnação, sorrisos paternais em todos, o sábio abraçou novamente aquele que estava entregando para iniciar uma nova jornada. E como se nós fôssemos estes mesmos espíritos que têm a chance de recomeçar, ouçamos o último conselho. Não te esqueças, e não nos esqueçamos nós, de que o tempo é generoso nas concessões, mas é muito justo nas contas. Façamos a parte que nos compete e não temamos.